Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu e o grupo, a gente vai apresentar nosso TCA sobre alagamentos. Aí a gente colocou o título depois da enchente. Surpresa ou epidemia silenciosa? Aí os integrantes sou eu, a Nathalie, o Wellington, o João e o Emílio. Aí a nossa tutora é a professora Vinícius, ela teve um problema familiar e não conseguiu comparecer hoje. Justificativo. Os alagamentos são sérios problema para a saúde por causa de diversas doenças e também prejudicam o saneamento e outras também. E a saúde mental. Com as mudanças climáticas e o crescimento urbano desordenado, esses eventos tendem a tornar necessárias ações preventivas. Os objetivos gerais do nosso grupo TCA é analisar a relação de ocorrência de alagamentos, enchentes e inundações e seus impactos na saúde pública, considerando fatores ambientais, sociais e institucionais que contribuem para a vulnerabilidade das populações afetadas e para a disseminação de doenças. Aí nossos objetivos específicos é investigar as doenças e agravos à saúde mais frequentemente associados à exposição à água, contaminada em situações de alagamentos, enchentes e inundações. Avaliar os impactos sociais e econômicos de alagamentos sobre a saúde e bem-estar das populações atingidas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a nossa pesquisa. Esses foram os principais tópicos que a gente utilizou para fazer a nossa pesquisa, que é o crescimento dos desastres naturais, a situação no Brasil e em São Paulo, definições, alagamento, inundações e enchentes cheias, serviços de saúde, riscos ambientais, estresse psicológico, sistema nervoso, gestão de recursos humanos, mudanças climáticas e comunidades vulneráveis. Aí agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles. No Brasil tem tido um aumento muito grande dos desastres naturais. E cerca de 75,27% das principais mortes têm uma grande concentração em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As inundações são o tipo de desastre natural mais comum. De cerca de 23% da população mundial vive em áreas que podem ser afetadas por isso. Em áreas que têm, por exemplo, mais de 0,15 metros de altura de água ativa, por qualquer que as enchentes ocorrem a cada 100 anos. As mudanças climáticas elas intensificam as chuvas, elevam o nível do mar e prejudicam as comunidades mais vulneráveis. O solo argiloso e o descarte diário de toneladas de lixo contribuem para essa degradação. E também, atinge as áreas das pessoas mais vulneráveis que ficam propensas a isso. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a diferença de alagamento, inundação, cheias e enchentes? Não. Bom, tem uma grande diferença. Alagamento é quando, por exemplo, chove e os bueiros entopem. Aí a água fica parada naquele local e não tem para onde escorrer. Mas é passageiro e localizado. As enchentes, elas são quando chove, aí o nível do rio sobe, mas ainda está dentro do leito, então não tem problema. Mas quando já acontece as cheias, quando o rio já está transbordando, está no seu limite, e é um risco para futuros alagamentos, não, para futuras, como posso dizer, um futuro problema. A inundação é quando já ferrou com tudo e o rio transborda de vez e invade as áreas urbanas, destruindo casas, moradias e também é mais demorado para poder resolver esse problema. Eu vou falar um pouco sobre os serviços de saúde. E os profissionais da saúde devem se preparar para inundações. Por exemplo, quando uma pessoa acaba, por exemplo, inunda, você está indo para o seu trabalho, só que está tudo inundado. Só que aí você precisa passar por esse tipo de inundação. Então você acaba se molhando e você está propenso a doenças. Então os profissionais de saúde, eles têm que ficar atentos para fortalecer e monitorar as hospitalizações para serem formuladores de políticas. Eles
eles devem priorizar a resiliência do sistema de saúde e preparação para os desastres ocorrendo em comunidades vulneráveis. Aí, esse gráfico ele fala sobre os leitos, por exemplo, das enchentes. Aqui, ali é quando o leito está baixo, e aqui é tipo quando o leito está um pouco maior. Pode passar. Aqui é quando tem esse gráfico explica sobre o que eu falei da cheia, da enchente e da inundação. A inundação, como vocês podem ver ali em cima, é quando já invade as áreas urbanas e causa muitos problemas. Pode passar. Segundo o censo de 2009, os danos causados por inundações podem ser classificados como tangíveis, intangíveis, diretos e indiretos. As evidências epidemiológicas atuais sobre o impacto da saúde da exposição à inundação, elas se concentram nas doenças digestivas, infecciosas e transtornos mentais. No entanto, as inundações podem levar a fatores de risco de que resultariam no impacto da saúde, além daquelas cobertas pelas evidências epidemiológicas atuais. As crianças adolescentes e idosos são mais vulneráveis a desastres naturais, como enchente, alagamento, por conta da fragilidade do seu corpo. E a maior exposição a risco. Em locais com muita população e poucos recursos médicos, os centros deles, após a enchente, tendem a mais riscos, doenças, essas coisas. Agora eu vou falar sobre as leis. A lei número 445, de 2007, de saneamento básico, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e drenagem das águas pluviais urbanas. Obras e serviços de drenagem são essenciais para evitar alagamentos e áreas urbanas. A lei número 12.840, de 2010, autoriza o Poder Executivo a doar estoques únicos de alimentos a populações atingidas por desastres em situações de emergência ou estado de calamidade pública. A lei número 12.608, de 2012, Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, é o marco legal principal para a gestão de riscos e desastres do país. A lei número 14.750, de 2023, altera a lei 12.608, de 2020, acrescentando capítulos sobre medidas de prevenção e resposta, como a disponibilização de transporte e armazenamento de pertences da população das atingidas. Levantamento de dados. Os levantamentos de dados foram feitos por meio de mapas científicos, gráficos e arquivos estudados. Que são as ocorrências de alagamentos. Vila Maria e Vila Guilherme. Serão publicados por Federal. Pode passar. Inundações, aqui também. Vila Maria e Vila Guilherme. Algumas inundações. Enchentes. As enchentes são monitoradas pelas empresas de vias públicas. Algumas enchentes também, Vila Maria e Vila Guilherme. Que são os municípios que são mais preparados para essas adaptações de mudanças climáticas. O verde, eles são muito bem preparados. O verde claro está preparado, não está tão preparado quanto o verde, igual o verde escuro, mas está. O amarelo, meio preparado, que é 30%. O laranja é 40% e o vermelho 14,1%. Eu vou falar sobre a hospitalização pós-exposição de enchentes e inundações. Como a Melissa disse, quando a gente fica exposto numa enchente ou inundação, é mais fácil da gente pegar doenças. Aqui tem um gráfico sobre as doenças que mais atingem. Pode ver que diabetes é a mais alta, com 60%,
A menor são as mentais. Também temos essas três que são muito igualadas, que são lesões, câncer e sistema nervoso. Depois necessário para o nosso grupo PCA, a gente fez pesquisa de artigos científicos sobre o tema, a gente fez reuniões virtuais e presenciais, resumo de artigos, debates sobre o tema, grupos feitos por WhatsApp, leitura e discussão dos artigos científicos e notícias, elaboração de perguntas para as lives. A intervenção social. Também fizemos uma live que vai ser postada no Luciano Franklin, com a professora Thaís, que também é coordenadora da Escola do Brasil. Bom, a nossa intervenção, como eu disse, a gente fez uma live com a professora Thaís e a gente fez algumas perguntas para ela. Que a primeira pergunta a gente fez sobre como as mudanças climáticas afetam a educação, como a escola pode contribuir para o combate aos alagamentos, enchentes e suas consequências. Vocês esteve na COP, que no caso ela participou da COP, ela ficou a semana inteira na COP, então a gente também teve informação sobre isso. Mas a gente não vai dar spoiler aqui, se vocês quiserem ver, ou vocês vejam no Instagram do Luciano Franklin ou no próprio Instagram da escola. Qual a sua visão sobre a educação climática, as discussões ocorridas por lá? E a última pergunta foi qual era a opinião dela sobre o tema do nosso trabalho. Se vem de ponto com os objetivos de uma escola azul. Conclusão. Para lidar com o desafio da saúde trazidos pelos eventos extremos como chuva, chuvas intensas que provocam alagamentos, enchentes, precisamos combater as causas essas mudanças climáticas. Para pensar mais, 85% dos municípios brasileiros não têm planos de adaptação para as mudanças climáticas, como tinha explicado lá no outro mapa. Estava verde, vermelho, amarelo e o verde claro. Bom, essa aqui é uma bibliografia das fontes que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho. E é isso.